Acho que a primeira coisa que eu gosto de mostrar quando eu falo de cuidado paliativo, o que tem a ver essa imagem de uma árvore em várias épocas do ano, né? Isso me lembra um pouco quando eu morei na Europa, né? E lá as estações são bem marcadas, né? Você vê bem essa coisa de primavera, verão, outono, inverno, que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui. E no Brasil a gente não tem muito isso, né? Mais um clima mais homogêneo, assim. A gente sabe que tem verão e tem o resto do ano, né? E tem lugares aí do Nordeste e Norte que não sabe nem se tem verão, e o resto do ano que é tudo um grande verão. Mas na Europa você via bem marcadamente essas mudanças de estação. E aquilo era um negócio que para mim me causava um pouco de estranheza isso, né? E eu depois fui perceber que o que me causava estranheza nessa coisa da mudança da estação era de perceber muito nitidamente que o tempo passava, que o tempo está passando. Eu sabia exatamente o que eu tinha feito em cada ano, tinha sido o inverno em cada ano, que foi uma coisa difícil. E aí você via assim que, poxa, aquele negócio que eu fiz foi há 3 anos atrás, aquele negócio que eu fiz foi há 4 anos atrás. E isso eu não tinha notado isso no Brasil, né? Que o tempo vai passando rapidamente. E o cuidado paliativo é um pouco disso, né? É o cuidado com o tempo, né? Com a pessoa, com a medida que o tempo vai passando, aquela pessoa vai envelhecendo, ela vai precisando de cuidados. E é basicamente sobre isso que o cuidado paliativo tem a ver. A gente vai falar um pouco de cuidado paliativo em oncologia, mas ele não é um cuidado oncológico especificamente, né? O cuidado paliativo é um cuidado das pessoas, tá? É um cuidado da pessoa que está envelhecendo, da pessoa que vai passar por esse momento de envelhecimento e de morte, que é um processo que todos nós vamos passar por ele. Vamos seguir aqui. Eu botei esse slide preto aqui. Ó. Por que eu botei isso preto? Que é um momento de reflexão. Uma vez me fizeram essa pergunta quando eu estava em treinamento em oncologia. Ele falou assim, imagine que você morreu. Qual é a cena que vem na tua cabeça? O que você imagina quando alguém te diz você está morto? E pensem nisso agora, assim. O que vocês imaginam quando alguém te diz você está morto? Provavelmente tem gente que pensa caixão, velório, hospital, vários tipos de situação. Mas na verdade o que acontece quando a gente está morto é isso, né? A gente deixa de existir. Quando a gente fala em caixão, velório, hospital, a gente não morreu ainda. A gente está naquele lugar se vendo morto, né? Então é muito difícil conceber que o mundo existe sem a gente existir, né? Porque o mundo só existe através dos nossos olhos, né? Então o mundo é uma percepção que a gente tem dele, né? Então o mundo sem a gente é uma coisa que é muito estranha. E é uma coisa que talvez a gente nunca consiga conceber. E talvez seja uma das grandes dificuldades a gente entender essa coisa da finitude, do fim da vida, do caminho que começa, tem um meio e tem um fim da nossa vida. Tá? E vamos falar um pouco então de como que isso acontece. Eu selecionei algumas pinturas aqui. É óbvio que não tinha máquina fotográfica no Egito Antigo, né? E nem essa pintura ela data do Egito Antigo. É mais uma representação do que era feito no Egito Antigo. E você vê que essa coisa do cuidado é um médico, essa pessoa de branco sentada é um médico do Egito Antigo, né? E os outros são pacientes e algumas pessoas rezando aqui no canto inferior direito. E o cuidado ele já existe desde aquela época, desde a época que não existia medicina praticamente, né? A gente sabe que medicina começou no Egito Antigo, mas não tinha muito o que ser feito ali, e do ponto de vista de tratamento de doenças. Mas o cuidado ele existe desde talvez de que o homem exista, né? Desde que os primatas existem, até os animais eles se cuidam um dos outros, né? E eu botei isso só para ver assim cenas de cuidado de fim de vida, né? As pessoas estão ali cuidando desse sujeito que está doente desde o Egito Antigo. Essa aqui é uma pintura medieval e o que a gente nota aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Uma pessoa que está no leito de morte, tem algumas pessoas que vão em volta dela, que rezam e que tomam conta dela. Mas você vê que o que tem de igual, aqui tem um sujeito aqui em pé, desculpa, vou voltar aqui, que está um pouco, tá triste, chorando ali, de pé à direita. Aqui, ó. E o que você está vendo aqui? É mais ou menos a mesma coisa que acontecia na Idade Antiga, né? Uma pessoa que está falecendo e está falecendo em casa. Uma pessoa que está cercada pelos pessoas que gostam dela e que falece cercada dos amigos e dos parentes em casa. E essa aqui é uma cena que é basicamente a mesma coisa, só que mais pra diante, assim, no renascentismo você vê um sujeito um pouco mais velho, e aí a família como um todo, talvez essa seja a filha dele, enfim, vendo o sujeito nessa situação,
que é uma situação de falecimento também. Tá? Eu não botei, esse aqui eu até procurei o nome do autor, mas os outros eu não botei porque na realidade não tem muito a ver essa coisa de quem pintou, né? Era mais assim, para representar a coisa do ser humano que falece. Desde que é o homem é homem, a gente vai viver esse tipo de situação, né? Talvez essa seja uma das coisas que para o médico seja mais, essa aventura assim, mais tocante, né? Porque você vê esse sujeito sentado, ele é um médico, e tem uma menina deitada na cadeira aqui, que a gente observa, e provavelmente ela está no leito de morte dela. E ele observa meio sem ter muito o que poder fazer, como mudar esse desfecho, a não ser confortar. E aí no fundo você vê uma imagem aqui à direita em cima, que talvez seja a mãe da menina, e aí alguém põe a mão no ombro dela. Quer dizer, é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo, o falecimento, né? E, e em todas as situações de fim de vida, até esse momento, o lugar do falecimento é em casa. O momento que aquela pessoa vai fazer essa passagem, essa último ato da vida dela é na casa dela. E aí é importante a gente entender, isso que se perdeu um pouco, né, com a coisa moderna, que morrer faz parte. A gente está aqui de maneira transitória, assim, independente da tua religião, tá? Mas essa vida que você vive hoje, ela vai se encerrar em algum momento, tá? Então é importante quando a gente fala de cuidado paliativo ter a clara noção da finitude do ser humano, né? Que a gente um dia vai deixar de existir. É muito difícil você conceber esse tipo de coisa, né? Sem você, aliás, é difícil você ser confrontado com isso, né? Porque a gente vive hoje, quem não tem nenhum tipo de doença ou quem está bem, vive como se nunca fosse morrer, né? Mas a gente sabe, a gente tem essa certeza, ninguém é maluco de falar nunca vou morrer, mas a gente vive como se não fosse, tá?